Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Aston Villa por 1-0 contra o Bayern de Munique. Vitória impressionante, né? O Aston Villa há muito tempo não disputava a Champions League, fez uma temporada passada espetacular, garantiu vaga para a Champions, até o momento 2 jogos e 2 vitórias. Atropelou o Clube Bruges na Bélgica e agora vence do Bayern, num jogo dificílimo, um jogo muito pegado. O Bayern talvez as duas equipes tiveram algumas chances, mas o jogo ficou abaixo na minha visão. Eu esperava um 3-2, um 2-1, muitos gols e não foi o que aconteceu. De qualquer forma, uma vitória espetacular e importantíssima para o Aston Villa, que eu vou fazer a análise aqui. Então, antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foi o gol da partida, né? Gol do John Duran, ele que tinha entrado no lugar do Watkins. Daqui a pouco eu chego nas análises individuais e aí eu cito melhor o Watkins. Mas enfim, o John Duran entra, recebe um excelente passe do Paul Torres. O Neuer fez essa mesma coisa quase que a partida inteira, que o Aston Villa estava nítido. A postura era muito clara no jogo. O Bayern de Munique tinha a bola, buscava trocar passes, até porque tem mais qualidade. Acho que até o torcedor do Aston Villa vai concordar que o time do Bayern tem mais qualidade. E o Bayern buscava isso, ter a bola, encontrar os espaços. Criou boas chances. O Emiliano Martinez foi um dos grandes jogadores da partida. E o Aston Villa, em contrapartida, explorava muito as costas da defesa, né? Como o Bayern buscava esmagar lá na frente, o Watkins disparou em vários momentos. O Upamecano, por exemplo, não ter saído expulso desse jogo foi algo surpreendente, porque teve vários momentos de situação de 1 contra 1 e ele toma o cartão. Teve um lance que o juiz não dá nada, senão com 15, 20 do primeiro tempo estaria expulso também. Então, assim, postura clara do Aston Villa de explorar as costas dos jogadores do Bayern. E o Bayern de ter a bola e propor as ações. O gol do John Duran é justamente isso. Uma ligação. Quando o Bayern está nessa pressão lá na frente, o John Duran sai nesse X1 contra o Upamecano. O Neuer vai tentar antecipar, que nem ele fez em vários momentos da partida, só que aí ele calcula errado o lançamento do Paul Torres, fica muito adiantado e o John Duran encobre o Neuer para fazer um golaço e garantir essa vitória do Aston Villa. Tá bom? Vamos aqui para os destaques. Primeiro do mandante, né, o Aston Villa. Que nem eu falei, o Emiliano Martinez, né, o Dibu Martinez, é, talvez o craque da partida, né? Eu sempre trago aqui para mim quem foi o craque da partida. E eu acho que já dá para antecipar, para mim foi o Emiliano Martinez, o Dibu. Na reta final fez defesa sem cabeceio. A defesa dele no chute do Olisier no primeiro tempo, espetacular. Então, assim, o Dibu fez uma grande partida e para mim foi o craque da partida. Eu diria, não é menosprezando o Aston Villa, mas eu diria que o Dibu Martinez talvez merecesse um time melhor. Um cara que é titular da Argentina, um dos melhores goleiros do mundo. É um cara que em disputa de pênalti é um absurdo. É um cara que entra na mente do adversário. É um cara que pega muito. Repôs também com lançamentos longos em vários momentos muito bem. É assim que o Upamecano levou cartão, por exemplo. Um lançamento do Emiliano, o Watkins gira em torno do Upamecano e cava o amarelo dele. Então, assim, talvez seja um cara que merecesse um time melhor. Não menosprezando o Aston Villa, que nem eu falei. Mas talvez um time de maior proporção. Beleza? De novo, para mim o craque da partida. A linha de defesa do Aston Villa começou e se manteve o jogo inteiro basicamente para se defender, né? Que é o Diego Carlos e o Paul Torres. O Consaka é zagueiro, jogou na lateral direita. E tendo o Madsen no banco foi com o Digne, que é um lateral que é mais defensivo também. Por mais que ataque bem também. O Digne tem essa característica de ser bem dos dois lados. O Madsen é mais ofensivo, talvez até ataque melhor que o Digne, é mais rápido. Mas defensivamente o Digne é melhor, até por isso é titular. E mandaram muito bem, né? O Bayern trocou passes o jogo inteiro, mas chances claras, criou umas 3, 4. E normalmente o Bayern empilha oportunidades, faz muitos gols. Tanto é que eu não me lembro da última vez, nessa temporada acho que não teve nenhum jogo, que o Bayern terminou sem fazer gol. Talvez seja o melhor ataque do mundo em questão de gerar quantidade de gols. Tudo bem que você enfrenta várias equipes mais ou menos na Bundesliga. E o Aston Villa está mais acostumado a enfrentar equipes fortes, então conseguiu se defender muito bem. No meio de campo, é um meio de campo que eu gosto muito, o Onana e o Tielemans, duas características muito diferentes, né? O Onana é um cara muito mais físico, um cara que é muito forte, defende melhor que o Tielemans, e o Tielemans é melhor tecnicamente. Então, se você quiser um passe diferenciado, o Tielemans vai ter, o Onana não.
Se você quiser um cara que dê a vida o jogo inteiro, o Tielemans não vai ter esse gás. O Onana vai. Então são características bem opostas, os dois meio-campistas da seleção belga. E foi uma baita contratação trazer o Onana do Everton, né? O Douglas Luiz foi para a Juventus e supriram com o Onana. O Douglas Luiz, tecnicamente, é melhor que o Onana. Não à toa, eu acho muito difícil o Onaná ter os mesmos números do Douglas Luiz. O Douglas fazia muitos gols pelo Aston Villa. E eu acho que o Onaná, quase certeza que não vai ter esses números, mas vai corresponder mais na parte defensiva. Quem ganha muito com isso é o Tielemans, que aí vai ter essa liberdade de chegar mais à frente e explorar essa qualidade dele do meio para frente. Os dois foram muito bem, tá? Os dois foram muito bem. O Jaden, né? Filogene, foi muito bem, tanto na ponta direita, quando entrou o Bailey, ele vai para a esquerda, jogou o jogo inteiro, correu pra caramba, é uma surpresa, eu não conhecia ele, e fez uma partida espetacular, foi muito bem. Do outro lado, o Ramsey saiu machucado no primeiro tempo, justamente para a entrada do Bailey, não fez muita coisa, não tem o que falar, ficou pouco tempo em campo. O Rodgers também foi meio sumido, mas importantíssimo na parte defensiva, que foi o maior momento do Aston Villa ao longo da partida inteira. E o Watkins não fez gol, não deu assistência, não participou ativamente de gol, mas atacou muito bem as costas do Upamecano, tá? É, enfim, faltou talvez gerar mais oportunidades por ser um grande centroavante de seleção inglesa e tudo, mas atacou muito bem as costas do Upamecano. O cartão que o Upamecano toma, inclusive, é uma girada espetacular do Watkins. E aí a gente entende por que em vários momentos na Eurocopa, análise aqui embaixo completa para quem quiser da Eurocopa, o Harry Kane era substituído pelo Watkins. Inclusive confronto entre os dois centroavantes da seleção inglesa, né? O Watkins e o Harry Kane. São características muito diferentes, né? O Harry Kane é um cara de mais de criação, mais presença em questão de bola aérea, enfim. E o Watkins é um cara muito mais de atacar as costas da defesa, ficar nessa última linha para encontrar os espaços. Então, são características muito diferentes e que a seleção inglesa tem os dois, né? O Barkley entrou no meio de campo. Tecnicamente, o Aston Villa ganhou muito quando entra o Barkley e sai o Onana. O Barkley, tecnicamente, é melhor que o Onana, mas não tem a parte defensiva dele, né? O John Duran entrou muito bem na frente. O John Duran é mais forte. O John Duran talvez finalize até um pouquinho melhor que o Watkins. O Aston Villa está muito bem servido de centroavante. O Madsen entrou nessa linha mais aberta. Ele entrou justamente no lugar do Bailey, que tinha entrado. O Bailey muito sem ritmo, entrou muito mal, errou tudo. Não à toa ele entra no primeiro tempo e sai no segundo. Entra o Madsen, faz essa ala pela esquerda, né? E que nem eu falei, o Madsen ataca melhor que o Digne, não tem esse poder defensivo que o Digne tem, e até por isso jogou os dois juntos. Não entrou o Madsen na esquerda. Enfim, o Madsen é muito rápido, mostrou isso já na temporada passada pelo Borussia, e agora o Aston Villa vai ser importantíssimo para compor o elenco também. Entrou bem, na tomada de decisão errou, mas sempre atacando as costas da defesa do Bayern, e essa velocidade é importantíssima. Pro longo da temporada, o Madsen vai ser muito importante. Enfim, acho que do Aston Villa é isso. Do lado do Bayern, cara, o Neuer no momento decisivo, no gol que levou, o Neuer falhou. Então não dá pra fugir disso, o Neuer foi um dos vilões da partida. Essas antecipações dele, teve uma no primeiro tempo que o Watkins ia sair cara a cara e ele antecipa, outras situações da mesma forma, e nesse lance ele calculou errado e o John Duran aproveitou. O futebol é no detalhe. Você errou, o adversário aproveitou, 1-0 Aston Villa. Então não tem como não crucificar o Neuer nesse jogo. Eu achei muito interessante a utilização do Laimer, e aqui tá certo, o Laimer na direita e o Kimmich no meio. Temporada passada com o Tuchel, era muito claro o Kimmich fixo na lateral direito e o Laimer pegava esse meio de campo. Às vezes ele, às vezes o Goretzka também. O Goretzka perdeu muito espaço, né? Virou reserva desse time. E não, o Laimer ficava mais aberto mesmo e o Kimmich pelo meio. E eu acho que o Kimmich preso na direita realmente é um desperdício. O Kimmich tem que ficar no meio. É um cara que marca bem, é um cara que ataca bem, chuta bem, cruza bem, é um cara completo. Eu gosto muito do Kimmich e eu acho que é um desperdício ele ficar preso na lateral direita. Na própria seleção da Alemanha, aconteceu isso na Eurocopa, ele preso na direita. No meio, eu acho que ele pode render muito mais. De qualquer forma, é um cara que é um coringa. Você pode usar ele nas duas posições e vai bem nas duas. E sempre nessa troca de posição. Muitas vezes o Laimer vinha pro meio também. O Gnabry ficava bem aberto no primeiro tempo. No segundo tempo, o Gnabry troca de lado, né? Enfim,
sempre tendo essa variação, e eu gostei bastante disso. É um time do Bayern muito ofensivo. Jogador que tem característica defensiva é só os dois zagueiros, o Kim Min-jae e o Upamecano. E ainda assim o Upamecano é um zagueiro bem ofensivo, que busca fazer jogadas diferentes, tem uma qualidade de passe boa. Fora isso, é um volante na lateral direita, quase um ponta na lateral esquerda e do resto é jogador do meio para frente. Então, só dois jogadores de característica defensiva. Tudo bem, tem o Pavlovic, o Kimmich e o Leimer, três volantes. Mas os três de construção, nenhum é só de parte defensiva. Então, assim, um time bem ofensivo do Bayern, né, e mostrou isso dentro de campo. O Davis eu achei discreto, o Kim Min-jae eu achei que foi bem, e o Upamecano nesse sentido deu sorte, nesse X1, o Watkins fez o que quis quase que o jogo inteiro, o Upamecano sofreu pra caramba. O Leimer eu achei que foi bem, o Kimmich eu achei que foi bem, o Pavlovic eu achei que foi bem. O Coman, não achei que tinha que sair, eu acho que o Kompany errou já na escalação. Eu não, tipo assim, eu acho que o Coman poderia jogar, mas o Gnabry, eu não vejo nada demais no Gnabry. O Musiala é muito mais jogador. Um cara que você não pode tirar desse time é o Musiala, que entra no intervalo, né? Então, assim, pô, tira o Coman ou o Gnabry, mas não dá pra tirar o Musiala. Eu teria tirado o Gnabry, iria com o Musiala, é, talvez usasse o Olise mais preso na direita e o Musiala pelo meio. Mas enfim, e o Gnabry jogou o jogo inteiro. Tirou o Olise, tirou o Coman, mas não tirou o Gnabry. E o Gnabry errou pra caramba na tomada de decisão. É um cara que marca bem, para um ponta marca muito bem, ajuda defensivamente, chega na linha de fundo, mas tecnicamente o Coman, o Olise e o Musiala são superiores. O Olise eu achei que jogou muito bem, eu gosto demais dele, já na época do Crystal Palace, com o Olise e Eze, os dois muito bons jogadores. E, enfim, o Olise quase fez um gol espetacular no primeiro tempo. Uma troca de passes que parecia meio despretensiosa, ele finge que vai para direita e vai para esquerda, lembrou muito o Robin, né? Ainda mais com a camisa do Bayern. Dá uma chapada na gaveta e de novo, o Dibu Martins fez uma defesaça para salvar ali. Eu acho que o lance mais bonito do jogo foi esse. Um chute espetacular, uma jogada linda do Olise e uma defesa ainda mais bonita do Emiliano Martins. Então, enfim, o Olise eu acho que fez um bom jogo. Eu não teria tirado, mas é porque assim, entrou o Sané, e o Sané são características parecidas, né, do Sané e do Olise. Caras que são canhotos, podem jogar pelo meio, podem jogar pela direita, cortam pro meio a todo momento. E você joga com dois VT caras que, assim, quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Só muda a tomada de decisão, enfim, mas as características muito parecidas. Poderia ser uma boa usar os dois juntos, um pelo meio, o outro pela direita, trocando posição. Pode ser algo bacana para esse futuro do Bayern. O Olise e o Sané juntos. Enfim, o Gnabry, tomada de decisão errou muito. É um cara que correu pra caramba, se dedicou, mas futebol. Cara, a bateria do microfone acabou, então eu não sei em que momento o áudio cortou. Eu acho que foi no momento já que eu tava falando do Kane, tá? Enfim, o Kane fez um jogo abaixo, sumido, e nessa reta final do vídeo eu vou ter que ser mais rápido, porque eu sei que a qualidade do áudio não tá mais tão boa, porque justamente a bateria acabou, faz parte. Enfim, entraram o Goretzka, discreto, no meio de campo. O Sané entrou, até tentou uma coisinha ou outra, mas não foi efetivo. João Palhinha entrou no meio, também nada demais. O Theo também entrou mais pro ataque, nada demais. E o Musiala tinha entrado no intervalo. Aí sim o Musiala deu mais dinâmica para esse meio de campo, entrou bem. Estatísticas: 5 chutes do Aston Villa sendo 2 a gol, 17 do Bayern sendo 7 a gol. Posse de bola 70 para o Bayern, 30% para Aston Villa. Que nem eu comentei, uma tendência muito clara do jogo. O Bayern ter a bola, produzir volume de jogo, encontrar os espaços. E o Aston Villa nesse contra-ataque buscando as costas do Bayern. Cada um tem sua postura, cada um tem seu estilo de jogo bem claro. E o do Aston Villa foi o que deu o resultado, né? E naturalmente, justamente assim que eu destaquei as características que saiu o gol. O John Duran atacando as costas do Upamecano. Faltas: 8 do Aston Villa tendo 3 amarelos, 12 do Bayern tendo 2 amarelos. Escanteios: 11 para o Bayern, 1 para o Aston Villa. Cenário muito claro de ataque contra a defesa. A diferença é que o Aston Villa não ficou só na defesa, explorava esses contra-ataques, principalmente com Watkins e com John Duran quando entrou no lugar dele. Futebol não é justiça, futebol é efetividade. Defesa difícil do Neuer não teve nenhuma. Defesa difícil do Emiliano Martinez, do Dibu Martins, teve pelo menos umas 2, 3. E ele defendeu.
O Neuer, no momento do chute do John Duran, falhou, estava adiantado. Resultado final, 1 a 0 Aston Villa. Então, futebol é efetividade. E o Aston Villa foi mais efetivo e é por isso que venceu. Com esse resultado, Aston Villa até o momento está na sexta colocação, né? 2 jogos, 2 vitórias, que nem eu falei. Atropelou o Clube Bruges e venceu do Bayern. É um jogo mais tranquilo contra o Clube Bruges, né? E agora contra uma das melhores equipes do mundo, conseguiu vencer. E o Bayern fica ali na 15ª colocação, uma sonora goleada contra o Dinamo de Zagreb, né? Aquele 9 a 2. E agora perde para Aston Villa em um jogo naturalmente muito difícil, fora de casa, na Inglaterra. Seria difícil e foi assim que foi. Enfim, tá de parabéns o Aston Villa e de novo, vou mudar a tela aqui. Futebol é efetividade. Não existe justiça no futebol. Quem é mais efetivo vence. O Dibu Martinez salvou lá atrás, o John Duran aproveitou lá na frente. Resultado final, 1 a 0 Aston Villa. Tá bom? Craque da partida de novo, pra mim, Dibu Martinez. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Valeu e falou.